Então, assim, eu estava falando no começo, né, que essa será uma das... vai ser basicamente um estudo, certo? O meu objetivo não é que você fique emocionado, né? Meu objetivo é que você saia daqui entendendo verdadeiramente quem é você. Amém? Então, esse vai ser um dos estudos mais importantes que você já ouviu na vida, sobre quem você é. Quem você realmente é. Certo? O Espírito Santo vai trazer o entendimento para você. Eu acho que isso aqui que eu vou falar, né, é uma coisa que deveria ser explicada quando a pessoa nasceu de novo. Acho que a primeira aula, a primeira instrução que ele deveria receber era essa aqui. O que acontece com você? Certo? Quando você nasce de novo. Então, assim, a maioria das faculdades teológicas, e mesmo curso de mestrado, curso de doutorado em Bíblia, bibliologia, né, não trata desse assunto. Sabia? Tem muitos pastores, muitos mestres, né, que nunca se preocupou nesse assunto, né? Tem uma tela aqui, né? Quem sou eu? Tá vendo? Quem sou eu, né? Tem a próxima tela aí, que é do Transformers. Né? O que significa Transformers em português? Eu olhei lá, né? Significa transformadores. Não aquele transformador que está no poste, né? É a pessoa que é um instrumento para trazer transformação. Amém? Então nós vamos chegar no final aqui, você vai descobrir que você é o verdadeiro Transformer. Não é aquele robozinho lá, o Mambobi, não, né? Não é esse cara aqui não, né? Quem que é esse aqui? Optimus Prime. Eu sei fazer a voz do cara, né? Não é? Megatron, não é assim que fala lá? Como é que o cara chega lá falando assim, né? Eu sou o Megatron. Não é assim que ele fala? Mas hoje não será Megatron, não. Hoje você é o Transformers. Alguém que traz transformação. Certo? Então vamos começar aqui, né? Primeiro, Provérbios capítulo 16, versículo 24. Esses dois versículos aqui, a maior parte da igreja está nesse ponto de entendimento, certo? A igreja que eu falo assim, a igreja no geral, certo? A maior parte da igreja está nesse ponto, acredita que nós somos corpo e alma. Já ouviu alguém falar assim? Não, ele se entregou de corpo e alma, aquilo. Quem já ouviu falar essa expressão, né? Ele se entrega de corpo e alma, né? Você precisa se entregar de corpo e alma, né? Por quê? Por causa desse entendimento que entende que o ser humano, que a pessoa, né, é simplesmente corpo e alma. E às vezes se baseia em alguns textos do Antigo Testamento, né? Por exemplo, Provérbios 16. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Certo? Porque no Antigo Testamento eles entendiam muito alma e corpo. Nos Salmos, compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Amém? Então, se você for para o Antigo Testamento, você vai ver diversas vezes que fala alma e corpo, corpo e alma, alma e corpo, corpo e alma, né? Mas quando você vai para o Novo Testamento, ele completa um pouco mais. Então, olha só, vou fazer uma palavrinha difícil, né? Normalmente as pessoas que defendem que nós somos alma e corpo somente, né, são chamadas de dicotomistas, certo? Aprendeu uma palavrinha nova, né? Dicotomista, não sei se tem alguma utilidade não, mas é bom você... né? Então, grande parte da igreja são dicotomistas, acredita que é alma e corpo, né? Uma outra grande parte nunca nem pensou sobre isso, certo? Então vamos avançar mais um pouquinho. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Uma outra grande parte da igreja já tem um entendimento mais avançado
e já entendem que temos também, que somos um espírito, certo? Temos uma alma e temos um corpo, certo? Isso aí é muitas vezes baseado em Tessalonicenses 5:23. Fala assim, ó, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas traduções, onde está o na aqui, ele está escrito lá até, né? Mas a palavra correta lá, quando você clica lá e vê a palavra original lá, ela não é até, ela significa em, com. Então, o na, nessa tradução aqui, está mais correto. Isso é importante, não vou explicar muito detalhes, senão a gente demora muito, né? Mas para mostrar o seguinte, que é naquele momento, certo? No momento da vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Nós seremos completamente espírito, alma, corpo. Amém? Então, assim, esse entendimento aqui não está errado. O entendimento que está certo, embora eu também entendi até pouco tempo atrás, exclusivamente dessa forma, que nós somos espírito, alma e corpo, né? Mas a gente precisa crescer em Deus, crescer na graça, no conhecimento de Deus. Jesus crescia em estatura e graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Um crescimento espiritual e um crescimento natural. Amém? E nós também precisamos crescer em Deus, né? E Deus tem coisas profundas e mistérios para revelar para você. Amém? E hoje Ele vai trazer para você um entendimento muito claro, né? Então, olha só, a gente subdivide aqui, né? Por exemplo, o Espírito. Está a nossa ligação com o reino espiritual, certo? A ligação com Deus. Em João capítulo 4 fala que Deus é Espírito, certo? Nós falamos agora há pouco sobre adoração, né? E os seus adoradores o adoram em Espírito e em verdade. Então, nós que nascemos de novo, né? As pessoas, quando nasceram de uma mãe, certo? Elas nasceram com espírito, alma e corpo, certo? Daqui a pouco não vamos avançar mais. Então, o espírito tem a ligação com o reino espiritual. A alma tem a nossa vontade, a nossa mente e as nossas emoções, certo? E no corpo, esse corpinho aqui bonitinho que vocês estão vendo, né? Que falta algumas coisas, mas eu estou cantando aquela música, viu, pastor? Estou cantando aquela música assim, ó. Restitui. Viu aquela música? Eu quero de volta o que é meu. Já viu? Não está funcionando não, mas um dia vai funcionar, né? Então, olha só. O corpo estão os nossos sentidos. Tato, o cheiro. Cheiro o que é? O olfato, né? A audição, né? O paladar. Entendeu? Está no corpo. Que muitas vezes é isso que traz os sentimentos, né? Então, assim, quem acredita dessa forma aqui, espírito, alma e corpo, são os tricotomistas, certo? Não tem nada de errado com esse entendimento, só que ele ainda está um pouco incompleto. E hoje nós queremos ir um pouco mais adiante, um pouco mais profundo, embora seja um assunto básico na fé. Paulo, quando escreve todas as cartas dele, né? Ele está falando basicamente para um povo que entendia isso. Quando você lê as cartas de Paulo que recebeu realmente a revelação desse entendimento, né? E ele foi trazendo esse entendimento para cada igreja, e as cartas deles, que ele escreveu para cada igreja, demonstra que aqueles irmãos entendiam em grande parte quem eles eram, né? Então vamos para a próxima tela aí, né? Entendendo quem somos. Botei um caboclinho preocupado, né? Faltando algumas coisas na cabeça dele, não é assim? Né? E do outro lado aí um outro ali pensativo, assim, né? Parece que ele nasceu agora, está querendo saber das coisas, não é assim? Né? Então, olha só, tem o homem natural e tem o homem espiritual, certo? Existem basicamente, então, dois tipos de pessoas: as que estão nas trevas e as que estão na luz,
os que estão perdidos sem Deus e os que estão salvos, que foram inseridos na família de Deus. Amém? Amém? Daí está tranquilo, né? O primeiro grupo na Bíblia, o grupo dos que não foram salvos, né? A Bíblia normalmente fala assim, não só os que não foram salvos, né? Os que estão em trevas, né? A Bíblia fala sobre que é o homem natural, fala que a mesma expressão diz que é o homem exterior, o homem do pecado. Às vezes usa só o termo exterior, certo? Embora, por exemplo, lá em 2 Coríntios 4,16 fala que embora o nosso interior, né, o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova dia a dia, certo? Então ele está falando do quê? Está falando desse homem natural, certo? Então esse homem natural pode ser o homem exterior, o homem do pecado, ou exterior simplesmente, a velha natureza, a antiga natureza, a natureza do pecado, o homem mortal, o homem carnal, carne, certo? São basicamente esses termos que a Bíblia usa para dizer que está falando sobre homem natural. Amém? O segundo grupo que a Bíblia fala aqui, né, são os santos, os salvos, o homem celestial, certo? Trouxemos a imagem do homem natural, agora devemos também trazer do homem celestial. Você lembra? Acho que foi há 2 semanas atrás que nós pregamos sobre isso, né? Então, são os santos, os salvos, o homem celestial, o homem espiritual. Às vezes usa só a palavra espírito, certo? Não só em letra minúscula, porque mas com o tempo a gente começa a perceber que muitas vezes na Bíblia está escrito espírito com letra maiúscula, mas quando você vê o contexto, ele está falando do espírito do homem, não está falando sobre o espírito de Deus. Amém? Por que está às vezes em letra maiúscula? Porque às vezes o tradutor, ele não tinha esse entendimento que você vai ter hoje, você está recebendo hoje. Amém? Esse discernimento de saber o que é homem natural, o que é homem espiritual. O que está falando sobre o espírito, o que está falando sobre o espírito de Deus, certo? Porque lá na Bíblia, quando fala espírito, a palavra que ele usa lá no Novo Testamento é uma só, pneuma, uma palavra grega. Então ele não fala se é o espírito de Deus, se é o espírito do homem. Então você tem que entender o contexto para saber. Amém? Então o homem espiritual é o mesmo que o homem celestial, que espírito do homem, filhos de Deus, filhos da luz, o homem interior ou interior simplesmente. Amém? Então olha só, tem aí certo, então vamos avançar para a próxima aqui que vai adiantar mais, né? Entendendo o homem natural, carequinha. Então olha só, quando esse carequinha nasceu da mãe dele, certo? Ele nasceu com espírito, alma e corpo, certo? Só que ele nasceu de uma semente de Adão, certo? Quando Adão pecou, ele recebeu a morte. A morte nós vimos semana passada que é a escuridão, certo? Que são trevas. Ele recebeu a mesma natureza do diabo, certo? É a natureza do diabo, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal trouxe a natureza do diabo para a raça humana. E Adão foi a semente. E todos que nasceram depois de Adão, como uma árvore, todas as sementes daquela árvore vão nascer aquela mesma espécie. Então todos que nasceram descendentes de Adão, nasceram como Adão. Amém? Então, primeiro, quando uma pessoa nasce, ela tem um espírito? Tem um espírito, certo? Só que esse espírito está em trevas. Ela tem ligação com o reino das trevas, certo? Isso aqui você vai entender muita coisa, né? Então depois você entende, né? Primeiro você vai acompanhando aqui, né? Então a pessoa tem um espírito, certo? A pessoa tem uma alma, uma mente, vontade e emoções? Tem, certo? Então ela nasce,
vai crescendo, certo? E ela tem um espírito de trevas, que não está ligado com Deus, né? Que está ligado para o reino das trevas, certo? Que tem a semente do maligno dentro dela, né? Por isso que uma criancinha, às vezes, quando nasce, você vê que ele quer fazer o mal, né? Não é assim? O pai tem que ensinar, a mãe tem que ensinar, né? Mas tem a natureza, isso aqui, para a gente resumir esse espírito aqui, podia falar que é a natureza do pecado, natureza do mal, já vem dentro de nós, certo? Brinde. Agradeça a Adão, né? A alma é a nossa mentalidade, as nossas emoções. Por isso que acontece de muitas vezes as pessoas vão crescendo, né? E quando crescem, se tornam adultas, você vê ali que estão cheias de traumas, cheias de rejeição, cheias de medos, cheias de preocupações, vive com ansiedade. Por quê? Porque a alma foi treinada por esse espírito em trevas, foi influenciada, né? Então esse espírito em trevas ali, né? Ele vai influenciando a alma, e a alma vai crescendo cheia de traumas, cheia de problemas, cheia de dificuldades, né? E o corpo, essa belezura aqui, né, Gibeão? É você aí, esse corpo que você está vendo, certo? Amém? Então, só quando Deus criou Adão, Ele o fez completo, com espírito, alma e corpo, em perfeita sintonia e alinhamento. Quando Deus criou Adão, não havia maldade ou malícia em Adão. Adão podia se mover nos dois reinos, o reino natural e o reino espiritual, certo? Mas quando Adão pecou, a sua natureza foi transformada, e ele saiu de uma espécie de pureza e santidade para uma espécie de maldade e pecado. Imediatamente ele e Eva descobriram que estavam nus, certo? Então olha só, em Gênesis 3, versículo 8, fala assim, ó: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Sabe, até aquele momento eles não tinham escondido, eles andavam para lá, entendeu? Tranquilo. Deus chegava, eles via Deus, conversavam com Deus, né? Aí de repente agora eles como é que foi aqui? Eles ouviram, né? Ouviram que Deus estava chegando, né? E Deus chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? Está lá em Gênesis 3, versículo 9, né? Por que Deus perguntou onde estás? Sabe, esse versículo, né, quando você entende ele, você percebe que é um dos versículos mais tristes da Bíblia, né? Porque Jesus estava, o Senhor Deus, né, estava lá, indo no jardim todo dia, né, e conversando ali com o seu filho Adão, que ele tinha criado, né? De repente ele chegou ali no jardim, e ele não viu mais aquela luz do seu filho brilhando, eram trevas. Aí Deus: onde estás? Eu não estou vendo meu filho. Porque o filho dele, Adão, não existia mais. Aquele espírito de luz que tinha ligação com o reino de Deus, agora eram trevas. Amém? Então havia escuridão e trevas onde antes havia luz na vida de Adão, certo? Então o homem natural, ele tem espírito, alma e corpo. Só que todos estão imersos na escuridão. Só vou ler 2 versículos aqui rapidinho. Efésios 4,18 fala assim, ó: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Obscurecido de entendimento quer dizer assim, que há uma escuridão no seu entendimento, certo? Está falando aqui sobre os não salvos. No texto lá que Paulo diz, está falando sobre os gentios, né, que não receberam Jesus ainda. E Efésios 5,8 também fala assim, ó: pois outrora, ou seja, antes, era em trevas. Ou seja, antes de você ser salvo, você era trevas, certo? Porém, agora sois luz no Senhor.
andai como filhos da luz. Amém? Então, o homem natural são trevas, não tem nada de Deus nele. Filho de Adão. Certo? Vamos avançar agora para o homem espiritual. O homem espiritual também, ele tem um corpo, uma alma e um espírito. Mas que corpo é esse, pastor, né? Esse corpo aqui, depois nós vamos explicar lá para frente, né? Olha só, o homem espiritual, ele só pôde surgir quando Jesus fez o que Adão deveria ter feito. Jesus, ele foi tentado, a Bíblia diz que foi tentado de todas as formas, né? Mas ele não cedeu, nenhuma vez, né? Jesus nasceu da semente de Deus, ele não nasceu da semente do homem, portanto ele nasceu com a natureza de Deus. Jesus não nasceu com aquele espírito que nós vimos agora há pouco, de escuridão. Jesus nasceu com o espírito de luz, com o espírito de vida, certo? Mas Jesus também tinha uma alma e Jesus também tinha esse corpo, igual ao nosso corpo, certo? Daqui a pouco não vamos entender mais, né? E Jesus resgatou cada um que crê nele para a vida no Espírito, certo? Deus agora, ele não pergunta para você mais onde estás, mas hoje sabe o que ele fala para você? Tu és o meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Ele diz assim: eu sei onde você está, eu sei onde você está, e eu nunca te deixarei e jamais te desampararei. Amém? Então, assim, você que nasceu de novo, né? Você recebeu a luz, você recebeu a vida no seu espírito, no seu homem espiritual, no seu homem interior, certo? Então, olha só, agora Deus olha para você que nasceu de novo e vê a luz da vida acesa. Ele não vê mais escuridão, como ele via em Adão. O homem espiritual também tem um corpo, uma alma e um espírito. Todos são espirituais, certo? Olha só, 1 Coríntios 15, 44, o que fala? Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Amém? 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então aqui está falando sobre a alma, né? Que essa tem uma alma também espiritual, com mente, vontade e emoções espirituais. Você lembra que o primeiro natural lá era gerado pelas trevas, pelo natural, pelos traumas, pelas dificuldades, pelos problemas. Esse aqui não, né? Esse aqui é gerado pelo Espírito, gerado pela luz, né? Só se torna homem natural quem nasceu de novo, certo? Então, olha só, eu sei que esse texto que eu li aqui de 1 Coríntios 15, 44, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual, né? Ele está falando sobre o momento que a trombeta vai ser tocada, que esse corpo espiritual ainda não se manifestou em nós. Daqui a pouco nós vamos entender mais. Amém? Nossa, está quase acabando meu tempo já. Então, entendendo quem somos, voltando àquela primeira tela, né? Já que entendemos tanto o natural quanto o espiritual, vamos avançar um pouquinho mais, né? Olha só o que Paulo falava aqui, ó. Quando lhes dizemos isto, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a quem? A pessoas espirituais. Explicando verdades espirituais a pessoas espirituais, certo? Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Que é 1 Coríntios 2, de 13 a 15. Certo? Então aqui está dizendo o seguinte, né, que esse homem natural, ele é completamente limitado.
ele é incapaz de entender as coisas de Deus. Por quê? Porque ele não tem uma mente espiritual, certo? A mente dele é totalmente natural, ele só enxerga o que tem na terra, o que ele vê, entendeu? O que é produzido pelos sentidos e pelas emoções. Vamos correr, eu não queria correr, mas eu tenho que correr, certo? Vamos voltar para o carequinha ali, Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, certo? Vamos avançando aqui no entendimento, né? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aqui está falando de duas formas de se viver, né? Uma forma é conforme o homem natural, que é o homem carnal, e outra forma conforme o homem espiritual, que é o Espírito. Um caminho leva à morte eterna e o outro caminho leva à vida eterna, certo? Então, esse texto aqui, por exemplo, é um exemplo onde Espírito aqui está em letra maiúscula, mas está falando sobre o Espírito do homem, certo? Se pelo Espírito, ou seja, pelo meu Espírito que nasceu de novo, eu posso mortificar os feitos da carne. Amém? O que é a carne? O próximo, isso aqui foi rapidinho, né? Isso aqui eu ganhei muito tempo, né? O que é a carne? Tá aí, aquele mesmo camaradinha, né? Carequinha. O próximo, né? Esse, né? A carne, primeiro você precisa entender o seguinte: a carne não tem futuro. Fala para alguém perto de você assim, ó, a carne não tem futuro. E o que é a carne? Vamos resumir: é tudo que é gerado pelo homem natural. Certo? Tudo que é gerado pelo homem natural, por esse espírito que está em trevas, por essa alma, né, que influenciado pelas trevas, e por esse corpo, certo? Comandado pela alma e por esse espírito em trevas, né? Tudo isso gerado pelo natural é carne. Por isso que Paulo entendeu tanto, por isso que ele fala tanto da graça, né, que não é por obras. Ou seja, não adianta você fazer alguma coisa, coisas boas, entendeu? Mas se está sendo gerado pelo homem natural. Não é gerado pela natureza de Deus, é gerado pela natureza herdada do pecado, do diabo. Amém? Então a carne não tem futuro, ela está condenada e não pode receber a vida eterna. Ela foi contaminada pelo pecado, não dá para consertá-la, nem melhorá-la, nem fazê-la se comportar bem. Tudo isso é trabalho inútil. E quando eu falo isso aqui, aí vocês vão começar a entender por que raramente você me vê aqui pregando sobre motivação. Assim, motivação é importante, mas a motivação para você ir para a oração, para você ir para meditar na palavra, a motivação para o seu homem interior crescer e amadurecer em Deus. Não adianta eu ficar aqui como pastor de uma igreja trabalhando a motivação da sua carne. Não tem futuro. Amém? Eu estou falando isso com você para você entender bem, que você vai perceber que às vezes tem muitas... não estou querendo falar mal, assim, mas assim, às vezes tem muitas pregações que são bonitas, que são emocionantes, né? Mas quando você vai ver, ela está trabalhando exclusivamente o seu homem natural. Sabe, Jesus nunca falou para melhorar o seu homem natural. Nunca falou para você se conformar, entendeu? A ser um cristãozinho bonzinho. Nunca falou isso. Ele falou assim: você precisa mortificar esse homem natural, certo? E você precisa andar no Espírito e trazer a imagem do que você se tornou no Espírito. Amém? Romanos 8,13, de novo, né? Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Carne, tudo que é gerado pelo homem natural. Tudo que é gerado pelo homem natural é obra da carne. É carnalidade, né? A gente imagina que é só um pecado ali muito feio, né? Não, às vezes boas coisas que você faz, entendeu? Gerado pelo homem natural,
é carne. Boas coisas. Às vezes até uma expressão de amor, mas gerado pelo homem natural, é carne. Vamos avançar aqui, não sei se eu estou complicando mais do que esclarecendo. O que é o Espírito? Certo? Próximo, né? O que é o Espírito? Essa também vai ser rapidinha, né? Próxima, né? O que é o Espírito? Vocês viram lá que o homem natural tinha aquelas 3 partes, né? O homem espiritual também tem essas 3 partes. Tudo que é gerado no homem espiritual é espírito. Tudo que é gerado de Deus, do lugar secreto. A sabedoria de Deus só pode ser absorvida pelo espírito do homem. Sabe, Deus quer revelar segredos profundos para você. Ele quer revelar para todas as pessoas, mas quem não nasceu de novo é incapaz de receber esses segredos. Por quê? Porque ele não tem uma mente espiritual. Ele não tem a mente de Cristo. Só 2 Coríntios 2,15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Quem é espiritual discerne. Ou seja, quando você nasceu de novo, a sua mente foi acelerada. Você recebeu assim um upgrade, né? Só que não foi assim automático, né? Foi uma semente. E essa semente, ela precisa ir crescendo, né? Por isso que a gente insiste tanto aqui para você orar em línguas, para você meditar na palavra, né? Porque esse é o alimento para a semente ir crescendo e se tornando uma grande árvore. Amém? Quando a gente fala para você ir para oração em línguas, meditação na palavra, nós estamos falando que você está trabalhando aqui o seu homem interior, certo? Eu estou explicando isso aqui tudo porque nós estamos trabalhando sobre transformação, né? E na transformação nós precisamos entender isso aqui, senão nós vamos querer promover mudança no homem natural. Eu quero mudar o homem natural para ele se comportar bonitinho, né? Mudança não é transformação. O diabo continua insistindo. No momento que o homem natural está fraquinho, ele vai dar uma rasteira nele. Não é assim? Né? Então tudo que é gerado no homem espiritual é o espírito, certo? Eu coloquei uma menininha aqui, né? As 2 fontes. É para ser a Gabi, né? Mas ela não está muito loirinha, né? Cabelinho pretinho. Só para vocês não falar, não, está falando só de homem, né? Quando eu falo homem natural, homem espiritual, né? Pessoas, homem ou mulher, certo? Né? Então, existem 2 fontes em que todas as ações, as nossas ações são geradas. Então vamos ver quais são essas 2 fontes, certo? É o mesmo versículo ali de Romanos 8,6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do espírito para a vida e paz. Mais uma vez, esse versículo também, esse E do espírito aqui em letra maiúscula, né? Querendo dizer que é o Espírito de Deus, não está certo. Porque esse contexto aqui está mostrando que é minúsculo. Quando você é inclinado para a carne, você vai para a morte. Mas, quando você é inclinado para o Espírito, para a vida e paz. Certo? Ele não está falando do Espírito de Deus, está falando do seu próprio Espírito. Quando você tem a sua alma governada pela carne, vai para a morte. Quando você tem a sua alma governada pelo seu Espírito, vai para a vida e paz. Amém? Então, esse versículo aqui, ele fala de 2 fontes, 2 inclinações do nosso eu. Certo? Das nossas decisões. É basicamente da nossa alma. A briga todinha aqui é pelo domínio da alma, né? Uma inclinação para viver segundo o homem natural, carne, e outra fonte com inclinação para viver segundo o homem espiritual, certo? Na tradução da King James fala assim, porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Amém? Tudo bem? Então, essas 2 fontes dá para a gente entender. Uma fonte vem do homem natural e uma fonte vem do homem espiritual. A fonte do homem natural, a carne, leva à morte. A fonte do homem espiritual vem de Deus, vem do Espírito Santo,
leva a vida eterna. Amém? Fonte natural. Gostou dessa telinha aí? Tanto ficou bonitinha? Ficou top, hein, pastor? Tô virando um gênio da informática, né? Isso aqui é a fonte espiritual, entendeu? Né? Eu andando ali e falo, Espírito Santo, como é que eu vou explicar isso na igreja, né? Aí, sabe como é que eu fui tendo a ideia assim? Isso é a mente do Espírito, né? Entendeu? Aí você vai entendendo perfeitamente, ó, como é que a mente do Espírito vai fazendo, né? Então, a fonte natural, trevas, morte. Uma fonte espiritual, luz e vida. Certo? Então, essas fontes, nós temos essas fontes que são baseadas em quem nós somos, ou em quem nós nos tornamos. Vamos para frente, vamos entender mais detalhadamente então. O que aconteceu conosco antes e depois de nascer de novo? Quem eu sou? Vamos para a próxima aqui, né? Isso aí foi rapidinho também. Antes de nascer de novo, Efésios 5:8. Pois outrora, aquele mesmo versículo, erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como os filhos da luz. Então, antes de nascer de novo, tanto o espírito, a alma e o corpo estavam mergulhados na escuridão, em trevas, não tinham a verdadeira vida de Deus. Por isso, o mundo está condenado, pois não tem a vida de Deus e não pode seguir a Deus para a eternidade. Por quê? Porque esse homem natural, ele é incompatível com o céu e ele não tem futuro. Então, a questão da salvação, né? Não vou entrar muito nisso aqui, que senão a gente demora muito, né? Mas vocês estão percebendo que não tem muito a ver com o que eu faço, com o que eu deixo de fazer, né? Normalmente, quando a pessoa converte nas igrejas, vem assim, e aí, pastor, eu aceitei Jesus aqui, e agora? Não, agora você tem que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar de fazer aquilo outro. Então, tudo bem, eu acho que muita coisa tem que parar de fazer mesmo, né? Entendeu? Mas o que a pessoa precisa entender realmente é o seguinte, ó, qual que é a fonte? De onde está vindo isso? E quem eu sou? Antes de nascer de novo, eu só tinha o homem natural. Então, tudo que eu fazia vinha do homem natural. Então, a partir de agora, né? Vamos para a próxima, já pode colocar a próxima aí. Depois de nascer de novo, o que aconteceu? Certo? Aceitei Jesus, recebi Jesus no meu coração, eu criei com o coração, entendeu? Confessei com a minha boca, né? E ocorreu um novo nascimento, certo? O mesmo versículo, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Colossenses 1,13 fala assim, ó, ele nos libertou do império das trevas, o Pai, né? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós saímos ali daquele homem natural e passamos a viver como homem espiritual, certo? O homem espiritual é a mesma natureza de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, é exatamente esse homem natural, esse homem espiritual aqui. Com a diferença do corpo, que Jesus já tem o seu corpo espiritual. E nós receberemos esse corpo quando a trombeta soar. Amém? Então, olha só, o que acontece quando nós nascemos de novo? O homem espiritual recebe vida. Esse espírito, alma e corpo. Certo? E o homem natural, o que acontece com o homem natural? A alma e o corpo, eles continuam aí do mesmo jeito. Mas aquele espírito de trevas, você viu que eu pus ele até ali meio pretinho assim, né? Parecendo, todo quadradinho, parecendo, como chama? Os metralha lá, os 3 metralhas, né? Os bandidão, né? Entendeu? Então, aquele lá saiu da história, certo? Aquele espírito, como o espírito acendeu, quando acende essa luz aqui, né? Uma escuridão que tinha aqui, ela simplesmente desaparece. Não tem como ter escuridão quando tem luz. Amém? Então, Gibeon, você não tem a natureza do pecado. Quando você nasceu de novo, você recebeu a natureza de Deus, a natureza de vida. Então não tem mais trevas. Eu sei que muita gente ensina que nós temos 2 naturezas, né? Certo? Mas hoje você vai entender que nós não temos 2 naturezas, né? Assim, espero que dê tempo de a gente entender, né? Então, quando você nasceu de novo, a sua alma, com todos os seus traumas, entendeu? Com todos os problemas que você tinha, com todo o conhecimento do homem natural,
o corpo, às vezes com feridas, com problemas, né? Ele continua igual. O que aconteceu foi que ocorreu o contrário do que ocorreu com Adão. Adão tinha luz e se tornou trevas. Você era trevas e se tornou luz. Amém? Por meio de Jesus. Vamos avançar mais aqui, né? E durante o processo de transformação, certo? Que é o processo que cada um de nós, depois que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós nascemos de novo, nós iniciamos um processo de transformação. Você lembra aquele dia que nós falamos aqui sobre a lagarta, que ela se torna uma borboleta? É uma transformação, não é simplesmente uma mudança. Aquela espécie não existe mais. Ou seja, aquela espécie do homem natural, né? Esse espírito do homem natural não existe mais em você. Agora você é uma nova espécie. É a espécie dos filhos de Deus. Certo? Então, nós começamos um processo de transformação. Nós estamos subindo a montanha, entendeu? Nós vamos encontrar com Jesus lá no topo da montanha. Amém? Assim, eu estou pregando para vocês aqui de uma posição intermediária na montanha. Eu não estou dizendo que eu cheguei já lá no fim da montanha, né? Eu estou caminhando junto. Amém? O que você não pode é ficar parado na base da montanha. Você tem que estar subindo a montanha. Esse é o processo de transformação. Você tem que ir para Deus, né? Você não pode receber a salvação e ficar, não, agora eu vou ficar aqui quietinho, só quero uma vida boa, só quero ter a conta cheia de dinheiro. Amém, glória a Deus, Deus vai mandar dinheiro para você. Quer ter uma casa boa? Amém, Deus vai mandar uma casa boa. Mas isso não é o cristianismo. O cristianismo, ele fala de uma semente que foi depositada em você. Essa semente precisa crescer. Jesus não foi na cruz para que esse homem natural ficasse confortável. Jesus foi na cruz para fazer o maior milagre que já pôde existir. Ele pegou você de uma espécie que não tinha conserto e te transformou em uma nova espécie dos filhos de Deus. Certo? Isso é um milagre maior do que criar o sol, por exemplo. Porque como que? Sim, é a maior criatividade da história, né? Foi o que Deus fez. E Ele manteve você. Ele manteve você. Ele podia simplesmente, né? Como você faz com uma formiga, né? Entendeu? Não, isso aqui. Mas eu vou manter você, né? Aí vem aqui e pega aqui uma águia, um ovo e escreve lá, né? Que é o Gibeon, a formiguinha, né? Gibeon, agora vai ser o Gibeon, né? Mas não é o Gibeon, o Gibeon estava aqui, entendeu? O que Deus fez? Deus pegou esse aqui e falou, não, você vai ser você mesmo. Eu não vou criar um novo de você, eu vou transformar você no Filho de Deus, porque eu amo você. Mesmo que nós sejamos a formiguinha, no Antigo Testamento somos como vermes, né? Amém? Então, o processo de transformação, eu já não sou mais trevas e sim luz. Então, o que eu devo fazer de agora em diante? Mortificar os feitos do corpo. Eu sei que ninguém gosta desse assunto, né? Mas por quê? Porque esse homem natural, ele não tem futuro. Então vocês precisam investir agora no seu homem espiritual, certo? Essa é a vida do cristão. Investir no homem espiritual. Não adianta, eu vou falar para você assim, a gente passa o dia inteiro correndo atrás das coisas desse mundo. E às vezes, né, a gente gasta um tantinho assim, correndo atrás das coisas de Deus. Porque eu falo as coisas de Deus, não é bem as coisas de Deus, é as coisas de Deus para nós. Certo? Que é assim, é ir para o relacionamento com Ele, é meditar na palavra, é orar em línguas, é confessar a palavra, é às vezes jejuar para mortificar esse corpo, né? Então aqui nessa tela aqui nós percebemos o quanto é importante construir o seu homem interior, o espiritual. Muitos estão tentando o quê? Disciplinar o seu homem exterior, natural. Eu não sou contra disciplina nem força de vontade. Eu acho que no começo da sua caminhada cristã, a disciplina e a força de vontade é muito importante, né? Mas elas são limitadas. São limitadas, certo? Você quer andar no ilimitado, no impossível, você precisa ser transformado.
Você precisa entrar na transformação, né? Muitos estão tentando educar a sua mente natural, que ela nunca será capaz de entender as coisas profundas de Deus. Mas agora que você nasceu de novo, que o seu homem interior está vivo, você pode entender as coisas profundas de Deus. Você pode ter emoções que têm sua origem no homem interior e não mais no natural. Então, como que você cura um trauma nas emoções? A pessoa que foi rejeitada, aí qualquer coisinha, né? Entendeu? Ela fica assim, tudo ela fica com medo assim de sofrer uma nova rejeição, né? Às vezes a pessoa nem casa, com medo de casar e o marido ou a esposa não rejeitar ele, porque ele foi rejeitado antes, né? Fica com esse trauma a vida inteira. E não adianta você tentar consertar o homem natural. O homem natural já está estragado mesmo, né? Você precisa ir para o seu homem espiritual e fazer com que ele cresça mais e mortificar esse homem natural. Então, a cura interior, ela vem no seu homem interior, ela não vem no seu homem natural. Amém? Olha só, 2 Coríntios 4, 16 e 17. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o homem exterior é o homem natural, mesmo que ele se corrompa, outra tradução fala assim, mesmo que ele está morrendo, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. E continua, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Que leve e momentânea tribulação é essa? É o seu trabalho, o meu trabalho de mortificar a carne. Leve e momentânea tribulação, ela está produzindo um eterno peso de glória. Você está trabalhando para a eternidade, você está trabalhando o seu homem espiritual. Amém? Estamos quase acabando, né? Espero. Ao toque da última trombeta, o que vai acontecer? Macaco nas costas, boi bandido, você lembra do boi bandido, né? Nós falamos semana passada, né? Ou seja, esse corpo, essa alma cheia de traumas e esse espírito sumiu do mapa. Agora você é o homem espiritual, integral, a imagem e semelhança de Jesus. Amém? Quando a trombeta tocar, nós ficaremos livres do homem natural. Aí você vai ficar livre dessa leve e momentânea tribulação, que é o quê? De combater o homem natural, entendeu? São aqueles desejos que você, mas eu nasci de novo, eu aceitei Jesus como Salvador, e me disseram que minha vida agora ia ser tudo diferente, né? E aí foi diferente uns 3, 4 dias, depois de 5 dias, comecei a ter os mesmos desejos que eu tinha antes. Sabe que eu nasci de novo mesmo? Quanta gente desvia nesse processo, porque não entendeu o processo. Sabe, você pode ter 30, 40 anos aí de vida cristã, trabalhando sua transformação, que você ainda vai ter tentações, influências. Jesus, o Filho de Deus, tinha tentações. Por que ele tinha tentações? Porque tinha algo nele que poderia querer aquilo. É o corpo que ele tinha, é o corpo natural, certo? Mas Jesus venceu tudo, né? Até o ponto que ele lá no Getsemane falou assim, ó, o espírito está pronto. A carne, você está se referindo a esse corpo, é fraca, mas o espírito está pronto. Ele trabalhou a sua transformação. Amém? Se Jesus trabalhou, por que eu e você achamos que somos melhores e não podemos trabalhar? Nós temos que trabalhar a nossa transformação. Então, quando a trombeta tocar, ficaremos livres do homem natural e poderemos viver a plenitude para que fomos resgatados. A penúltima tela aqui é um texto aqui muito importante, ó. 1 Coríntios 15, 50 a 53. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Esse seu corpo aí não foi salvo. Eu sei que você acha interessante assim, né? Meio desagradável, né? Mas
esse corpo aqui, entendeu? Graças a Deus, porque lá no céu eu vou ter cabelo, né? Entendeu? Lá no céu eu não vou ter barba branca, né? Entendeu? Lá no céu eu não vou ter dor de dente, não vou ter, entendeu? Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Todos os que foram salvos, entendeu? Aqui não está falando daquela salvação universal que todo mundo é salvo, não. Está falando para a igreja de Coríntios, né? Para a igreja, ó igreja, vocês que nasceram de novo, vocês que são salvos, todos seremos transformados, certo? Está falando aqui daqueles que não morreram, né? Que quando tocar a trombeta estão vivos, né? Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, né? Mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Amém? Sabe quando chegar lá no túmulo de Jesus, depois que ele tinha ressuscitado, a pedra tinha sido revolvida, né? A pedra não estava lá mais. Aí entraram lá dentro, acharam o corpo de Jesus lá? Não acharam. O que eles viram lá? As roupas dobradinhas e guardadas. Foi uma brincadeira, né? Você precisa arrumar sua cama, né? De manhã cedo. Jesus, quando ressuscitou, a primeira coisa que ele fez foi arrumar as roupas, entendeu? Arrumar a caminha ali, né? Mas Jesus ressuscitou, né? Com um novo corpo. Aquele corpo não estava ali mais, ele foi transformado. Um novo corpo no Espírito. É esse mesmo corpo que ele foi a semente, que nós vamos nascer nessa semente. O Senhor não pode ainda te dar esse novo corpo. Não sei porquê também. Essa revelação não tive ainda, pastor, né? Entendeu? Mas nós receberemos esse corpo ao tocar da última trombeta. A promessa está aqui. Amém? Então, olha só. É isso que vai acontecer com você. E você não precisa esperar até o fim dos tempos para viver em vitória. Você não precisa esperar até a trombeta tocar para você viver em amor, para você viver em alegria, para você viver uma paz que excede todo entendimento, para você viver em bondade, para você viver em força, para você viver em poder. Você não precisa esperar até lá para ver os feitos do novo homem. Você pode trazer o que está dentro para fora hoje, trabalhando a sua transformação de homem natural para homem espiritual. Quando você trabalha a transformação, muitas discussões, muito debate que você entra. Por exemplo, Deus não cura porque, será que é a vontade dele? Será que não é a vontade? Sabe, quando você é transformado, essas discussões perdem o sentido completamente. Por quê? Você foi transformado, como Pedro foi transformado, até a sombra cura o enfermo. Não tem mais essa discussãozinha, entendeu? Não é? 1 Coríntios 2 diz que sua fé não se fundamenta em sabedoria do homem natural, mas no poder de Deus que está no seu homem espiritual. Essa geração está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E essa geração está aguardando em dores, tristezas, doenças, enfermidades, sofrimentos. Ela está aguardando a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus transformados. Porque esses filhos transformados, né, eles vão curar os enfermos. Todos os enfermos. Certo? Muitas vezes nós oramos, uma pessoa é curada, depois nós oramos de novo, outra pessoa não é curada, né? Aí por que Deus não quis fazer? Não, não é problema de Deus fazer, né? Somos nós que ainda não fomos transformados à imagem de Cristo. Jesus foi transformado e não teve nenhum que chegou a ele enfermo e doente que não saiu curado. Jesus não chegava e botava a mão na cabeça e falava assim: vou orar com você. Se você não for curado, você pelo menos sai feliz, né? Não, Jesus falou assim: você vem cá e essa doença fica lá fora. Você está curado. Vai, lava o teu olho ali, né? Outra hora eu cuspia no olho do cara, né? Está curado, né? Ninguém saía de Jesus, da presença dele, sem receber a cura.
O que você acha, Amanda, de você entrar no hospital infantil ali e curar todas as crianças com câncer? Sabe, foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que Jesus foi na cruz. Amém? E o que Jesus fala para mim e para você é o seguinte, ó, entra no lugar secreto e transforme-se. Por isso que eu botei o negócio do Transformer ali, né? Transforme-se. Esse é o seu tempo. Saia do natural e viva no Espírito. Nós somos os verdadeiros Transformers. Os verdadeiros transformadores dessa geração. Amém? Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Eu quero que depois você entre no YouTube e assista essa palavra aí 2, 3, 4, 5 vezes. Anote suas dúvidas. Depois você liga para mim, marca um horário. Pastor, vamos conversar sobre isso aqui, que eu estou em dúvida nesse assunto, né? Sabe que o Espírito Santo tem algo poderoso com a sua vida. Esse entendimento vai te arrancar de um lugar e vai te colocar em outro nível na montanha. Amém? Vamos adorar o Senhor.